71º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. Nós estamos na semana de acabar com a procrastinação e essa semana já vem 2, 3, 4 semanas e nós estamos na luta. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre foco, quero falar um pouquinho sobre as estratégias que eu estou usando para colocar as coisas no lugar que eu preciso. Bora comemorar um pouquinho, 71 dias acordando. Eita, hoje eu acordei mais cedo. Hoje eu acordei 15 para as 5. Eu estou acostumando a acordar 10 para as 5, hoje eu acordei 5 minutos antes. Para que eu acordei 5 minutos antes? Porque eu percebi que no ritmo que eu estou fazendo, tem coisas que eu não vou conseguir resolver. E aí meu desafio vai ficar incompleto. E aí só de pensar nisso o coração dispara. Já deu aqui um suador, só de pensar que o desafio pode acabar sem que eu tenha concluído tudo aquilo que eu determinei que eu acabaria com ele. Então, o que eu estou falando hoje? Quero até propor um bate-papo aqui. Eu vou falar algumas coisas e você vai dizer se você já usou essa estratégia para você, se você usa essa estratégia, se você tem alguma sugestão para me ajudar nesse desafio também. Então, eu quero falar muito sobre o dia de ontem. Ontem eu tinha comentado com vocês de que tem coisa atrasada e eu preciso resolver. E aí, ontem eu não fui para cima de resolver essa questão que eu tenho para resolver do desafio propriamente dito. Eu fiquei olhando em volta de mim. O que está acontecendo de o meu dia não estar rendendo da melhor maneira? E aí eu descobri algumas coisas. Tem muito a ver com o meu trabalho, né? Tanto eu e a minha esposa, a gente trabalha juntos. Então ontem eu passei para fazer análise. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou caindo para dentro da minha própria vida, dentro de mim. Eu estou olhando o que acontece. Então uma das estratégias que eu estou usando para sair desse atraso que eu estou tendo é observar o que é que está me atrasando. Porque às vezes a gente vai tocando a vida e a gente vai deixando acontecer as coisas do jeito que elas acontecerem. A gente vai e o sabor do dia nos coloca ali num movimento que a gente não necessariamente é voluntário, é meio que involuntário. A gente vai acontecendo a vida. Então ontem, quando eu olhei para isso, eu percebi uma coisa muito simples. Até quero falar sobre uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. E ela falava de uma pessoa que plantou algumas verduras e ele constantemente estava triste. E por que ele ficava triste? Porque ele plantou e as verduras nasceram, mas ele ia olhar as verduras só no fim do dia. Depois daquele sol bem escaldante, aí estava lá as verduras tudo murchinha, cansada do sol. E as pessoas diziam a ele, a história é bem diferente, assim, contada, tem um contexto, eu estou só resumindo do resumão. Então ele só olhava na hora errada. Então quando ele ia olhar na hora errada, parecia que estava tudo ruim. E as pessoas falavam para ele, você tem que olhar suas verduras de manhã, quando o tempo está bem fresquinho. Elas passaram a noite inteira se recuperando daquele calor, elas vão estar lá, viçosas e bonitas. O que eu percebi? Eu e minha esposa, nós estamos invertendo. Tem coisa que a gente está fazendo de manhã que era para fazer de tarde, e a coisa que a gente vai fazer de tarde era para ter sido feita de manhã. E aí a gente toca um dia inteiro de trabalho, bem trabalhado, bem esforçado, bem desgastante. E chega o fim do dia, a gente olha e fala assim, caramba, não rendeu, o trabalho não rendeu. Então eu olhei para ela ontem e falei assim, ó, vamos nessa, vamos resolver isso aqui. Passei uma coisa que tem a ver com ela, uma coisa que tem a ver comigo, e ontem eu foquei, falei, eu vou resolver esse problema. Então, além de ter analisado uma outra coisa que eu fiz, eu dei prioridade naquilo que não pode deixar de ser feito. Por quê? Se eu deixo de fazer algo que precisa ser feito, aquilo vai me cobrar rapidamente.
Se eu não fiz de manhã uma coisa que eu precisava fazer, de tarde eu vou colher a consequência daquilo. Aí eu vou sair atrasado, resolvendo a coisa da parte da manhã, resolvendo à tarde, e aí o da tarde não é resolvido e chega o fim do dia eu fico com aquela coisa, meu Deus, nada valeu a pena hoje. Então ontem eu passei um dia focado em resolver algumas questões do trabalho que me deram uma tranquilidade no fim do dia. E isso é muito bom. Então essa estratégia de resolver primeiro aquilo que é inevitável, não vai ter como deixar de ser resolvido, é muito bom. Então hoje eu já começo o dia mais tranquilo, olha só. E esses padrões de comportamento, eles se repetem pra gente. Eu sempre falo, o que eu estou lutando aqui? Contra os padrões de comportamento. Eu não estou lutando contra o fato em si, mas eu estou lutando contra um padrão de comportamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou buscar as crianças na escola, e aí eu tenho um intervalo entre uma criança e outra que estudam em escolas diferentes, e eu uso esse intervalo para fazer compras. Compras lá para nossa loja. Então passo nos lugares, estou pegando. E aí o que acontece? Esses dias, eu estava falando lá, meu amigo Rubens, ele comenta sempre que ele vive em shalom, né? Harmonia. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu digo que desde que ele falou isso pra mim, que a minha cabeça fica ali fervendo. Toda vez que eu vejo algo do lugar, eu me lembro dele. Fora do lugar, eu me lembro dele. E aí esses dias eu dei um rapa lá na minha cozinha. Coloquei tudo que eu podia no lugar. Tudo. Fui colocando e deixei tudo arrumadinho. Olhei pra minha esposa e falei, ó que da hora. Não tem nada fora do lugar. E ela, pô, que legal. Mas o fora do lugar não era o padrão de comportamento. O padrão de comportamento é chegar com as compras e não resolvê-las imediatamente. Então o que acontece? Eu estou aqui lembrando com vocês. A cozinha já está toda bagunçada de novo. Tem caixa de produto no chão, tem fruta em cima das caixas, tá lá, embalagem, um monte de coisa jogada. E olha, eu estou me lembrando de uma outra coisa aqui. Quando a gente vive num padrão de comportamento inadequado, as coisas rapidamente se adaptam, né? Eu comprei 3 fardos de embalagens de isopor. Elas são grandes. E eu tenho uma cadeirinha lá, que as pessoas que chegam e são chegadas da gente, é bem na entrada da cozinha, as pessoas sentam ali e ficam batendo papo com a gente enquanto a gente trabalha. Aonde que tá os fardos de isopor? Em cima dessa namoradeira, um banquinho namoradeira lá. Tá lá em cima. E aí eu tô lembrando, rapaz, já tem uns 7 ou 10 dias que aquilo tá lá. Então eu já vou no compromisso de chegar hoje, eu vou resolver aquilo. Então o meu primeiro trabalho do dia vai ser colocar as coisas no lugar. O que tem de importante nisso, nessa estratégia? É de tirar da minha frente aquilo que tira a minha paz. Porque eu olho para aquilo, além daquilo atrapalhar porque está no meio do caminho, ainda me traz ali um sentimento de que eu não sou capaz de resolver as coisas. Afinal, eu resolvi e não resolvi, né? Eu resolvi só o gramado e não resolvi a raiz da grama. Então o que eu estou falando dessa estratégia é não deixar nada que possa acumular para gerar uma nova lista. Sabe aquela lista que eu ainda não acabei? Se a gente não vai resolvendo coisas, eu não resolvo nem a lista e nem o que chega. E aí a lista cresce, porque tem mais coisas para ser feito. Então hoje, vou partir para cima para resolver isso. Não vou deixar as coisas ficarem lá. Aí, eu quero falar um pouco sobre foco hoje. Quando a gente está focado, é uma coisa muito interessante. Eu não sei se aconteceu com vocês, se já aconteceu, vocês deixam aqui nos comentários. Tem algo que você precisa fazer, mas é algo que vai gastar um pouco de energia emocional. Você sabe que aquilo pode te trazer um problema, você sabe que aquilo pode ser desgastante com alguma pessoa, com alguém importante, com as suas finanças. Aí o que você faz? Você esquece, porque não está focado. Quando a gente foca, dá aquela adrenalina quando a gente lembra de algo que não está resolvido, né?
Mas aí a gente imprime esse sofrimento sobre a gente mesmo e aí a gente passa a tentar resolver. Hoje eu acordei 5 minutos mais cedo. O que eu faço com 5 minutos? Aí é que tá. O que eu faço com 5 minutos? Hoje eu acordei 5 minutos mais cedo e não me pergunte o porquê, mas eu saí 10 minutos mais cedo de casa hoje. Eu tenho ali o meu ritual de início de dia. Eu faço a minha oração, agradeço a Deus por mais um dia com saúde, disposição e alegria para sair para a batalha. Agradeço a Deus por tudo que eu tenho. E aí faço as minhas 2 declarações, depois eu saio. Não me pergunte o porquê, eu acordei 5 minutos mais cedo, mas saí 10 minutos mais cedo de casa. Como que 5 minutos virou 10? Pelo simples fato de eu focar, de eu pertinho ficar daquilo que está incomodando a minha vida. Então, o que acontece? Eu acordei 5 minutos mais cedo, eu tenho um objetivo. Quando eu chegar em casa agora, antes de eu levar as crianças na escola, eu vou transformar esses 5 minutos em 5 minutos de produtividade. Eu vou pegar algo que está me incomodando, que está atrapalhando o meu desafio, é exclusivo do desafio isso. Eu vou pegar e vou resolver. Então o meu foco hoje é uma das coisas que está me incomodando no desafio, eu resolver ela. Não dá para eu resolver tudo hoje, mas uma parte que eu comecei a resolver e parei no meio do caminho, padrão de comportamento, lembra disso? Já falei diversas vezes sobre isso no meu desafio. Porque eu tenho essa coisa ruim de começar algo e não finalizar. Então eu tenho algo não finalizado que eu vou finalizar agora de manhã. Não vai ser daqui a pouco não, vai ser agora de manhã mesmo. Eu vou chegar em casa e vou transformar esses 5 minutos que eu fiz ali, eu vou limpar a área. Então ontem eu fiz isso no meu trabalho de produção na loja e eu limpei a área. Então hoje está fácil. Eu estou olhando para o que eu tenho que fazer hoje, está bem simples. Não é que não tenho o que fazer, não. É que tá simples, não tá complexo. Não tem um monte de coisa para escolher. Eu peguei ontem um montão de coisa e falei assim, não vou escolher nada, eu vou resolver. Fui fazendo e hoje vai ficar mais fácil de resolver. Então vou para cima, vou com tudo. Quero falar uma outra coisa que eu tenho procurado fazer para não deixar mais acontecer o que tem acontecido de listas de coisas sem fazer. Lembra que eu falei que eu comprei uma bicicleta para minha esposa, uma bicicleta ergométrica, né, para ela fazer os exercícios dela dentro de casa. Contextualizando, faz anos que ela fala de comprar uma bicicleta. E faz anos que eu, com o meu julgamento, digo para ela que não vale a pena comprar. Que ela vai subir e não vai fazer. E aí, deixa eu rapidamente falar sobre isso. Eu realmente fui muito egoísta durante todo esse tempo. Porque é certo que as pessoas compram esses aparelhos e não usam. É certo que elas fazem esses... agora vai e não vai. Inclusive várias pessoas falaram para ela nesses últimos dias mesmo. Que bobeira, vai comprar, vai deixar jogado. Não faz isso não. Beleza. E eu fui assim também, egoísta, julgador. Como que eu posso julgar se ela vai fazer ou não vai fazer? Só ela sabe o tamanho do empenho, só ela sabe o que ela está buscando com isso. Mas para além disso eu posso ajudá-la. Ó, eu decidi que ia fazer 100 dias de desafio. Ela olhou e ela acreditou em mim? Não, claro que não. Eu já tinha começado muitas coisas e não tinha terminado. Nos primeiros dias, ela me viu focado e me incentivou aquilo. Ela me incentivou. E hoje ela olha com uma admiração por eu estar no 71º dia, acordando cedo e fazendo as coisas como ela está vendo a minha luta. Se tem alguém que está bem próximo e vendo essa luta, esse alguém é minha esposa. Então, eu posso ajudá-la. Bom dia, tudo bem? Eu posso ajudá-la. Em vez de criticar e julgar, eu posso ajudá-la
a ser melhor. Eu posso ajudar ela a encontrar a forma de fazer as coisas. Porque às vezes a gente faz uma programação e aquilo não dá certo. Como eu comecei o desafio fazendo uma live no Instagram que nem era meu, mas parecia fazer sentido naquilo. Com 4 dias eu vi que aquilo não tinha sentido nenhum. E aí eu comecei a fazer esses vídeos externos, gravando as coisas aqui e aproveitando essa energia para fazer a minha caminhada e cuidar um pouquinho da minha saúde. Então eu vou ajudá-la. Aí eu quero falar sobre uma estratégia. A bicicleta chegou ontem. Normalmente, a bicicleta ficaria pelo menos uma semana esperando eu ter tempo para montar. Aí lembra quando eu falei sobre foco? Eu estou num foco de que fazer a minha esposa feliz é prioridade. Aí o que eu fiz? A bicicleta chegou ontem, eu cheguei em casa, tomei um banho e antes mesmo de eu procurar qualquer coisa para comer, de eu relaxar, eu já subi a bicicleta, coloquei no meio da sala e montei a bicicleta. Então é aquela estratégia de limpar o caminho. Porque imagina eu hoje, a minha esposa assim, a bicicleta chegou. Já viram? Já viram o burrinho do Shrek, né? Já tá chegando? Já tá chegando? A gente já chegou? Pronto, ia ser igualzinho. Ela ia ser a minha Fiona, minha burrinha do Shrek. Ia ficar o dia inteiro pra mim. Você viu? Minha bicicleta chegou. Enquanto eu não montasse, ia estar lá. E eu não estou falando o que eu fiz para ela não encher meu saco, não. Não é isso, não. Eu estou dizendo que eu já fiz isso ontem para isso sair do meu caminho. Porque se isso fica no meu caminho, outras coisas serão prejudicadas. Não é sobre ela, é sobre mim. Então, além de eu ter feito algo bom para ela, que ela ficou feliz e já subiu na bicicleta e já viu que a batalha vai ser dura, já pedalou e já está entendendo, e ela já vem alguns dias assistindo vídeos sobre o assunto, porque ela quer fazer, ela não quer se machucar, ela está no foco, ela não quer se perder, ela não quer ser ansiosa, ela quer fazer as coisas da maneira correta. Então eu já trouxe essa alegria para ela, tá lá a bicicleta montadinha. Eu não vou ter nenhum problema hoje de ficar me lembrando daquilo, e nem aquela coisa me culpando, né? Ó, mais uma coisa para sua lista. Então a bicicleta chegou, foi resolvido. E é assim que eu estou resolvendo todas as coisas agora. Eu não deixo mais nada acumular e a minha lista eu vou resolvendo conforme eu vou criando tempo para mim. Então, você usa essa estratégia para você? Ou você deixa esquecido? Porque eu escrevi minha lista e cuidei para que a lista não cresça mais. Eu não quero mais itens na lista. Então esse é o primeiro foco. Quando eu escrevi a lista, e o mais legal do desafio é isso. O desafio está me mostrando como lidar com as coisas. Porque quando eu comecei o desafio, tinham coisas que eu sabia e coisas que eu não sabia. Coisas que eu não sabia fazer. E o que eu não sei fazer, eu estou aprendendo. Mas eu estou aprendendo com esse foco de olhar as coisas bem pertinho e de determinar os detalhes, observar detalhes para resolver. Então, quando eu fiz a lista, qual era a intenção minha de fazer a lista? Vou acabar com isso aqui. Será que nós temos um barulhinho aqui? Eita! Vamos lá. Pegou fogo na caixa d'água. Aí, quando eu fiz a lista, eu não fiz a lista pensando em resolver ela devagarinho. Eu fiz a lista do MacGyver. Vou sair resolvendo tudo. MacGyver, ó. Quando a gente fala assim, a gente declara que a gente tem um pouquinho mais de 20 anos, né? E vamos com tudo. Ó, bora. Então, quando eu fiz a lista, eu pensei, eu vou resolver essa lista em 2 dias. Vou acabar com tudo. Eita, que ingenuidade, né? Uma lista que está criada. Não a lista em si, mas os problemas que estão nela. Estão lá. Coisas que estão há meses. Tem coisa que está há ano. E aí eu vou resolver em 1 semana, 2 dias, 3 dias. Ingenuidade. Aí eu vi, com 4, 5 dias que eu estava na luta da lista, que eu estava focado em resolver
uma coisa e tinham outras coisas chegando. Aí eu mudei a estratégia. Eu passei a não fazer mais as coisas da lista antes que eu tivesse feito tudo que eu deveria fazer no dia. Porque senão eu crio uma lista nova. E eu não quero lista nova mais. Então hoje, no dia que a gente falou sobre foco, eu quero conversar com vocês e falar isso de maneira bem especial. Às vezes a gente começa a fazer uma coisa e aquilo não dá certo do jeito que a gente queria que desse. Mas a gente desanima. Mas eu não quero desanimar e eu não quero que você desanime. Eu quero que você olhe para suas listas, para as coisas que você precisa resolver e você tenha força o suficiente para aprender com o que está acontecendo. Sabe o princípio resiliência? Está sendo aplicado no dia a dia, todos os dias. Tem coisa que eu tento fazer e não consigo, e aí eu olho, por que eu não consigo? Não existe o fato de desistir. Não existe a ideia de não fazer. Existe a ideia de que se eu tentei e não conseguir, eu preciso tentar novamente. Olha o meu pezinho de pitanga aqui, ó, lotadinho, olha que coisa linda. Então hoje, eu quero, no dia do foco, dizer para você, não desista nunca. Não desista. Você tem um objetivo, você tem algo que você quer fazer, algo especial. É algo que você sabe que vai te fazer bem. Eu estou olhando para mim, dia 1º de janeiro de 2026, comemorando. Dia 1º de janeiro de 2026 eu estarei comemorando. Não importa o que eu tenha que fazer no meio do caminho, quantas vezes eu tenho que tentar, quantas vezes eu tenho que fazer novamente, né? Finalizando o vídeo, a palavra de Deus diz assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Cristo dizia, 70 vezes 7. Não vou entrar nesse mérito, mas é infinitas vezes. Isso que significa, 70 vezes 7, é infinitas vezes, não é 490 não, é infinitas vezes. E aí eu estou falando isso para você, porque a coisa mais difícil do mundo é perdoar a si mesmo. Eu vou dizer para você que esse desafio meu, de me tornar uma pessoa realmente capaz de tudo aquilo que eu desejo, não começou agora. Começou há 5 anos atrás, no dia 15 de maio de 2020. 21, 4 anos atrás, 15 de maio de 2021. Eu participei de um evento onde eu aprendi a me perdoar. E depois disso, tudo mudou. Então eu estou numa luta já faz muito tempo e o desafio vem coroar essa luta. E eu estou compartilhando com vocês e quero dizer, terminou um dia, você não conseguiu fazer tudo que você queria fazer? Não importa, deixa a lista pronta, resolve o que você tem, aprende o porquê, observa o que aconteceu, mas não desista. No dia de amanhã você vai, tenta de novo. Bota foco, tudo bem pertinho para você não se perder mais. Curta, comenta, compartilha, faz a inscrição do canal, ativa o sininho da notificação, fica bem pertinho de mim para a gente andar junto nesse desafio. Agora só restam 30 dias. O bicho vai pegar. Bora? Bora!